Olá, sou Graziela Silveira, sou artista aqui da cena de Porto Alegre. Sou bailarina, porque sou formada em balé clássico e desenvolvo um trabalho com dança contemporânea, mais voltada para dança teatro. Mas também sou bailaora, porque eu danço flamenco, que é essa dança que se originou lá na Andaluzia, região no sul da Espanha, e que hoje é praticada em diversas regiões do globo. Acho que quase todos os países têm, né, artistas dançando, tocando, cantando flamenco. Então, já comecei aí a falar um pouquinho dessa diferença, né, entre bailarina e bailaora. E o flamenco é essa dança que é muito emocionante, muito envolvente. É uma dança que tem uma técnica bastante completa, né? Digo corporal mesmo, a gente trabalha todo o corpo, tem a técnica toda de sapateado que a gente desenvolve, tem a técnica dos movimentos de braço, de mão, enfim, ela é bem completa mesmo, envolve todo o corpo. E a gente também trabalha muito a mente. Por quê? Porque tem todo um trabalho de conhecimento da música flamenca, que é bastante específico, que tem contagens diferentes das músicas ocidentais, tem ritmos diferentes, tem estilos diferentes, que é como a gente chama os palos flamenco. Isso mesmo, palos, né? Então, os palos flamencos seriam esses estilos, esses diferentes estilos de cante, que é como a gente chama o canto flamenco, e que, de acordo com a poesia, com a métrica, com a melodia, com a forma de acompanhamento e tal, a gente dança, né? Às vezes são bailes mais tristes, às vezes são bailes mais alegres, e aí tem uma separação assim bastante geral entre bailes ticos e rondos. Os rondos ou profundos seriam esses mais tristes e os ticos seriam esses bailes alegres. Tem uma série de bailes intermediários no meio disso, e assim como a gente chama as coreografias, né, do flamenco de bailes flamencos, e tem o cante e o toque, que é os instrumentos que a gente mais vê, que não são os únicos, que hoje em dia tem de tudo no flamenco. O músico que ele só tem que conseguir entender a linguagem. No momento que ele entende a linguagem da música, qualquer instrumento pode ser adaptado ao flamenco. Mas os mais tradicionais são as palmas, a guitarra, que é como a gente chama o violão, né? Na real, não é como a gente chama. O mundo inteiro chama violão de guitarra. Aqui no Brasil que o violão é violão, né? Ele tem esse outro nome. Mas então, o nosso violão, no flamenco a gente chama de guitarra. Então é guitarra flamenca. E um outro instrumento bem característico do flamenco, que vocês já devem ter visto, é o cajón. Que é isso? É uma caixa, né, de madeira que geralmente eles tocam sentados em cima assim. Que é um instrumento peruano que foi levado para o flamenco graças ao guitarrista Paco de Lucia. Na verdade já usavam antes, mas ele desenvolveu a fórmula, né, a melhor fórmula de colocar, então, de inserir o cajón no flamenco. Então, o flamenco é essa cultura super diversa. Eu brinco que ele tem um pouco a ver com o hip hop, né, porque ele tem várias manifestações, tem o cante, tem o toque, tem o baile. A gente pode começar ou se inserir pelo flamenco em qualquer uma dessas vertentes. Se eu gosto mais de cantar, eu posso aprender a cantar. Se eu gosto mais de dançar, eu posso aprender o baile. Se eu gosto mais da guitarra, eu posso tocar cajón. Ou tocar as palmas, que isso é uma profissão no flamenco, que é ser palmeiro, né? Que é quem toca as palmas, então, no flamenco, que, aliás, é uma outra curiosidade, a gente chama tocar palmas, porque realmente as palmas são instrumentos de percussão. E outros, né, que a gente conhece bastante, tem as castanholas, que todo mundo já deve ter visto, né, que tocam aqui, tocam dançando, né. Tem o próprio sapateado, né, que a gente desenvolve uma técnica específica, todo o conhecimento musical, então, dentro desses palos, que são acompanhados por diferentes formas de contagens rítmicas, tem contagens compostas, que a acentuação vai mudando no meio da frase, tem outras que seguem com a mesma acentuação. Que acentuação? Né, que a gente fala os ritmos ternários, binários, quaternários e tal, que é da música vai pegar um pouquinho por aí. Então, essas acentuações, tem alguns palos, alguns ritmos que vão mudando essa acentuação, tem outros que não. Então, realmente, é pouco tempo para falar aqui, é um estudo muito amplo, muito diverso, é uma área de conhecimento que tem um pouco de história, de música, de dança,
e a gente pode se inserir de diversas formas. E aí, inclusive, por exemplo, falando do figurino, né, da roupa, que as roupas, né, que a gente usa no flamenco são bastante reconhecidas. Todo mundo já deve ter visto aqueles vestidos com muitos babados, flores, bolinhas, né, que no flamenco a gente chama de lunares. Tem os volantes, que são os babados, mas enfim, o figurino flamenco, ele também é de moda. Então, dependendo da época que a gente está, daquilo que está se usando, às vezes são figurinos mais lisos, sem muito detalhe. Às vezes são esses mais rebuscados, né, com muitas flores, muitos babados, muitos ornamentos de cabeça, as peinetas, que é como a gente chama aqueles pentinhos, muitas flores. E às vezes não tem nada disso. Às vezes é o cabelo solto. Usam cabelo solto, usam cabelo preso, enfim, depende muito de cada artista, de cada pessoa, do caráter de cada palo, aquilo que eu falei lá antes, se é um baile rondo, se é um baile alegre. Se é um baile rondo, a gente vai usar cores mais sóbrias, se é um baile alegre, a gente pode usar, né, um pouco mais de colorido, de flores, de estampas. Não tem uma regra única, não tem um certo e errado. O flamenco, ele é muito, e na sua história, ele se desenvolveu muito a partir do artista, né? Cada artista foi colocando o seu aporte, né? Criando diferentes estilos de cantes, diferentes, né, formas de acompanhar o cante e tal, e de dançar, diferentes movimentos, enfim. A gente tem muito desenvolvimento do flamenco a partir dos artistas, né, das pessoas que foram trabalhando e se encantando e se envolvendo com essa arte a partir, né, ali desde 1800 e final dos 800 até a esse flamenco que a gente tem hoje, que já é um flamenco que vai ali nos cafés cantantes e tal, que é dos tablaus, né, que já é bem mais ali para o meio do século XIX. Então, o figurino, que a gente conhece muito, já falei das castanholas, tem as batas de cola, que são aqueles vestidos com umas caudas compridas, assim, que a gente dança, tem os mantones, que são aqueles chales, a gente pode usar leque, que são os abanicos, enfim, vários elementos, como a gente chama, que podem ou não aparecer no baile flamenco. O chapéu, né, que a gente chama de sombreiro, né, porque isso é uma arte que se originou no sul da Espanha, então vários nomes são em espanhol, né, mas a gente, claro, pode sempre falar na nossa língua de cada país que está desenvolvendo essa arte. Então, a gente aqui em Porto Alegre tem um núcleo bastante grande, tem escolas completando já 35, 40 anos de atividades, muita gente trabalhando, tem o Centro Espanhol, várias companhias e grupos e que desenvolvem um trabalho muito sério de pesquisa nessa área. Tem um flamenco mais tradicional, com as castanholas, com a música, tem um flamenco mais contemporâneo, como chama, que já flerta com outras linguagens, tanto da dança quanto da música. Na verdade, é flamenco, tudo é flamenco, depende muito do artista que está interpretando aquilo naquele momento. Se o artista ele tem um trabalho com diferentes linguagens, isso vai aparecer no trabalho dele. Se ele não tem, não vai aparecer. Isso depende muito daquilo que a pessoa quer levar para a cena, de como a pessoa se comunica, como ela sente, como ela desenvolve o trabalho dela. Desde que a gente esteja a compar, que é como a gente chama o ritmo no flamenco, tá tudo certo, vale tudo, não tem regra, não tem certo e errado, a gente só tem que estar a compar, ou seja, no ritmo, sem perder o ritmo, porque é isso, o bailaor, o músico, o bailaor entende um pouquinho de música, o guitarrista entende um pouco de baile e de cante, o cantador entende tudo, todo mundo tem que entender um pouco de tudo para conseguir, então, trabalhar com flamenco. Aí por isso que eu falei lá no início, que é algo bem completo, um estudo bem completo, que leva muitos anos, que nunca é enfadonho, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, coisas da cultura flamenca, da cultura espanhola em geral. É sempre muito bom estar trabalhando, estar aprendendo coisas novas e descobrindo coisas novas como o flamenco. Essa arte que eu venho desenvolvendo há 20 anos, que eu conheci há 20 anos e que sigo aí trabalhando com ela. Então é isso, muito obrigada por terem me ouvido e eu espero encontrar vocês pessoalmente em alguma oportunidade por aí. Tchau, tchau!